Alexandra Nascimento aqui, estamos mais uma vez fazendo o nosso devocional com Salmos, nosso compromisso diário aqui com você, né? Para quem não está acompanhando, a gente está fazendo ainda, né? A gente está fazendo aí 150 dias com Salmos, onde você vai encontrar aí preciosidades, né? Você vai encontrar aí soluções, vai encontrar saída, refrigério, vai encontrar uma palavra amiga para a sua necessidade, né? A sua situação que você está vivendo no momento, tá? Eu tenho certeza que você acompanhando aqui não vai ser em vão, né? Você vai ser aí muito útil para você, tá bom? Vamos nós, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tuas próprias conclusões, né? Tira as tuas próprias conclusões. Eu costumo falar muito aqui, se a gente se alimenta da comida sólida, a gente precisa desse alimento, quanto mais o nosso espírito, né? O nosso espírito, assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa, né? Ser alimentado, ser protegido. Normalmente é bom a gente começar isso bem cedo. Então a gente está aí nessa jornada às 5h30 da manhã. E eu fiquei, será que eu coloco? Será que eu coloco? Aí eu decidi, tá tarde, mas eu sei que vai ter pessoas que vai assistir isso depois. Relembro sempre, essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra é para alguém que está precisando de um alívio, está precisando dessa palavra hoje. Ela tem endereço certo, sempre tem, né? Então, pega a tua Bíblia, vem em Salmos 32 e já olha, busca, lê em voz alta, recita, porque há poder nas palavras, há poder na recitação, há poder no que a gente fala, né? Se é da gente falar algo negativo, que seja, por que não, algo positivo, não é isso? Então vamos aqui em Salmos 32, como tema a alegria do homem perdoado, mas eu diria que seria o que fazer quando a tristeza, quando a angústia te consome, né? O que fazer, né? Eu espero que isso não seja a sua situação, mas se for, fica aqui comigo para que a gente possa meditar, tá? A gente vai aqui iniciar em Salmos 32, que é a alegria do homem perdoado, Davi, né? Lançando as suas angústias ao Senhor, lançando a Ele as suas necessidades. Davi poderia ser o homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem temente, né? Desde a sua época no deserto, desde a sua época com as ovelhas, né? Então a sua vitória, a gente pode dizer que a sua vitória sempre foi em Deus. Foi o Deus dele que o ajudou, que direcionou ele na vida dele. E a gente pode se inspirar na vida dele. Por isso que a gente está fazendo esses 150 dias com Salmos. A gente pode se inspirar nas bem-aventuranças, se inspirar nas atitudes, na honra, no temor, né, que Davi tinha ao seu Deus, né? As suas vitórias eram todas, com certeza eram todas dadas pelo Senhor. Aí vamos aqui, quem já tá aí comigo, já deixa aí o livrinho desenhado. Deixa eu colocar aqui. Mentira. Um livrinho desenhado. Não esquece de já chegar curtindo, já chegar aí deixando seu comentário. Bora nós. Bem-vinda, Adriana Freitas, bem-vinda, sejam bem-vindas. Matilde Cedro sempre tá aqui com a gente, seja bem-vinda. Juliana Fogaça, sejam bem-vindas, vamos nós. Salmo 132. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que em Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O Senhor, ele abomina o pecado, né? Mas ele ama o pecador. E ele requer de nós isso, ele requer de nós temor, requer de nós obediência, para que as consequências, nossos frutos das nossas ações sejam frutos bons, né? Frutos agradáveis a ele.
Porque quando eu guardei o silêncio, Davi falando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele estava assim, não sabia o que fazer. Né? Sequidão de estio quer dizer entristecido, extremamente cabisbaixo, né? Aí aqui, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O Senhor, Ele nos chama para isso, né? Para que a gente se achegue a Ele, para que a gente lance a Ele as nossas falhas, porque é uma forma de dependência, é uma forma de lançar a Ele a necessidade da mudança, a necessidade do querer dele. Para quem está chegando agora, Salmos 32, onde Davi se derrama em tristeza, se derrama em angústia. Por isso, todo aquele que confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O Senhor, Ele é grande, Ele é misericordioso em perdoar todos os nossos pecados. Há pessoas que diziam assim, que Deus é esse? Fulano matou, fulano roubou, fulano fez coisas gravíssimas. E agora está na igreja, agora está aí servindo a Deus. Né? Existe muito esse julgamento. A mão do Senhor, a bondade do Senhor, ela é tão incomparável, que às vezes Ele compara com o amor de mãe, que Ele perdoa desde aquele que tem inveja, aquele que tem fofoca, aquele que comete o adultério, né? Quanto aquele que chega a transgressões, chega a coisas mais graves. Só existe um ponto, né? Que há perdão se houver arrependimento, mas também tem consequências, né? Eu sempre gosto de falar sobre o caso de alguém que fuma, né? Se alguém fuma, né? Algo que desagrada a Deus, muito tempo. E aí o Senhor, Ele parou de fumar, pediu ao Senhor misericórdia e tudo, aí parou de fumar. Parou, né? O Senhor perdoou. Aquele resquício do cigarro no pulmão dele pode ter sido 1 tragada, 2 tragadas, 3 anos, 4 anos. Vai ficar, né? Então, essa consequência um dia pode vir, né? Então, o Senhor perdoou o fumo, mas as consequências... Deus não nos impede de tomar as nossas decisões, mas está aberto para perdoar. Mas também Ele é muito reto para nos deixar colher as nossas plantações, né? Então, a gente não pode plantar tomate para colher limão. A gente não pode plantar limão para colher abóbora, né? Então, as nossas consequências vêm. E aí, aqui. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estes não lhe chegarão. Tem momento que a gente está passando por uma vida que a gente pensa assim, meu Deus, parece que eu estou no meio do mar. Parece assim que eu estou me afogando de tanto problema, de tanta situação, de tanto estresse. Saiba que mesmo no meio dessa tempestade, o Senhor pode estar contigo, né? Se a gente for contar a palavra, ela tem muitas coisas, muitos versículos que dizem que o Senhor está conosco. Não tema, se anima, o Senhor está conosco. Ele nos relembra isso desde Josué, quando foi ficar no lugar de Moisés para liderar o povo. Desde o Novo Testamento, né? Então, a minha palavra para ti hoje seria essa. Te anima, né? Te anima. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus que te ama. Por mais que, independente do que você esteja ouvindo no seu ouvido, que não presta, que não pode, que não consegue, que não pode, que você não vai... Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer o seu bem, mas Ele requer dependência, obediência, né? Porque todo na vida tem abertura de mão de algo, né? Para todo algo bom precisa ter um pró, um contra, precisa ter um abrir mão, né? Decidir situações, ela é sempre assim. Você abre mão de algo para poder ter o outro algo. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Né? E até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo.
Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Livramentos, né? Livramentos. O Senhor, Ele nos esconde nas nossas asas, nas suas asas. Ele pode ser o nosso pavilhão, Ele pode ser a nossa torre forte, que nos protege aí das ciladas, nos protege aí das situações que o inimigo pode nos lançar na nossa vida. Então, se você está angustiado, lance a sua ansiedade a Ele cuida da gente, Ele quer ouvir Ele sabe já o que precisamos, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir a nossa súplica, ouvir a nossa sinceridade do coração. Há poder, há algo invisível funcionando quando a gente se lança a Ele e diz que precisa dele, né? Instruir-te-ei, o Senhor fala, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Quando a gente se lança a Ele em arrependimento, lança a Ele as falhas e pecados, lança a Ele que deseja mudança, aí Ele vem e diz, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Né? Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Que a gente não seja como o animal, né? Que ele precisa estar sendo direcionado, sendo limitado, sendo controlado, né? Ele não quer que a gente seja como isso. Ele nos vê como filhos, Ele nos vê como herdeiros, Ele nos vê como co-herdeiros, né, da promessa. E nós podemos vê-lo como Pai. O que nos falta às vezes é a gente ver muito o externo, ver muito o que a gente está passando. E a gente não para. Eu digo isso por experiência própria. Eu não parar para ver a grandeza dele. Quando a gente para ver a grandeza dele, o nosso gigante fica desse tamanhozinho. O nosso gigante fica do tamanho de um grão de areia. Por quê? Porque foi Ele que criou a terra. Deus foi quem criou a terra. Deus foi quem criou o mar. Foi Deus que criou as criaturas celestes do negativo e as criaturas negativas também, né? Então, Ele tem o controle de tudo, né? Ele tem controle de tudo, inclusive do que você acha que Ele não tem, né? Mas Deus, Ele é Deus respeitoso, né? É um Deus que nos respeita nas nossas decisões. A misericórdia dele é que não deixa a gente ser consumido, não deixa a gente ser destruído, mas existem consequências nas nossas ações. E ele nos dá a autonomia, ele nos dá a oportunidade todo dia para decidir um caminho, né? Existe o caminho da perdição, que é o caminho da tristeza, da angústia, da fofoca, da mentira, da inveja, da prostituição, do roubo, do medo. É o caminho que é largo, que é gostoso, que é saboroso. É saboroso por algum momento. Oi, Edna, bom dia. Oi, amado lanche, bom dia. Então, existe um caminho que é muito saboroso, que ele, aos nossos olhos, ele é muito agradável. Mas ele não nos dá a alegria permanente, né? Me diga você, se alguém já bebeu e se continuou com essa... após beber, após fumar, após a prostituição, se continuou com o mesmo fulgor, com a mesma sensação de prazer, né, que chama de dopamina. Se após você fazer o ato, após você falar, após você julgar, após você sentir a vaidade, se você continuou com o mesmo sabor, com aquele mesmo sentimento de conquista, né? Não tem, porque existe no ser humano uma necessidade que nada consegue preencher. Nada consegue preencher. Esse vazio é a falta do Senhor. É a falta de Deus, eu digo por experiência própria, porque eu adiava ir para os braços, para os passos e encontrar do Senhor, porque eu entendia que se Ele quisesse fazer algo na minha vida, eu ia ter que mudar. Eu não queria a mudança, não queria abrir mão abrir mão das minhas vontades, né? E assim eu ia empurrando, e era o Senhor dizendo, solta o remo, e eu querendo remar com as minhas duas mãos, sem esperar que Ele mesmo controlasse a tempestade, né? Então eu posso dizer que eu passei por essa experiência, é aquela experiência
do caminho que é saboroso por alguns minutos, por alguns momentos, mas que ele tende a ser só por aquele momento. E a presença dele, a busca a ele, já é diferente, né? A busca a ele, ela nos traz a alegria de verdade, ela lança fora a tristeza, ela lança fora o medo, ela lança fora a ansiedade. E eu ficava adiando isso, né? E eu me sentia muito sobrecarregada, porque eu entendia, me sentia só, achava que não tinha ninguém por mim. Era rodeada de pessoas, mas me sentia só, né? Então, aos poucos o Senhor foi me mostrando que se eu não me dispusesse a estar perto dele, eu ia continuar colhendo as minhas atitudes, ia continuar colhendo, né? Então eu mesma, através das minhas ações, eu acabei indo pro deserto. Deserto é um lugar onde tem só sequidão, o deserto é um lugar onde o sol escalda, onde a gente quase não tem água, né? Mas o Senhor me chamou para o deserto para que eu conhecesse Ele verdadeiramente, dependesse dele verdadeiramente, porque a carga era muito grande, era muita coisa que só eu e Deus sabia, né? Por isso que Ele nos chama para lançar as cargas, as nossas cargas, a mochila que a gente anda nas costas, aquela tristeza, aquela angústia, aquela preocupação, aquele medo, aquele problema. Ele quer segurar pra gente, né? O fardo dele é leve, o fardo dele ele é manso e ele aceita segurar nossos problemas e dizer: ei, tu é filho, né? Filho pode ser dependente, filho pode ser cuidado, pode ser amado, pode depender do pai, né? Então ele nos dá esses dois caminhos. É o caminho que é gostoso, saboroso, delicioso, tem delícias, os olhos, a carne fica maravilhada, mas é por alguns minutos, né? Quem foi que já viu uma droga, uma bebida, um fumar, não passar o efeito, né? Todos passam o efeito. E ele nos chama também para o outro caminho, que é o caminho reto, o caminho que ele organiza a nossa vida, o caminho que ele nos dá alegria de verdade, nos dá calmaria, né? Porque eu digo por experiência própria, a minha mente era uma mente extremamente pesada, uma mente extremamente com tristeza, com angústia, com opressão, com uma confusão que eu não sabia explicar, né? Então, com o tempo ele foi clareando, né? Clareando, foi limpando, foi tirando toda a crosta, foi limpando toda a situação, e tem limpado ainda, porque nada é para sempre, a gente está em processo constante, né? E eu estou aqui para poder ajudar pessoas que estejam também nessa situação, né? Que eu já estive do outro lado, já estive do lado que a gente parece que está servindo a Deus, mas não está, né? É o caminho da religião. Deus não nos chama para religião, Ele nos chama para abraçar Ele verdadeiramente, para poder trazer a Ele verdadeiramente o que a gente precisa. E as bênçãos vêm através disso, tanto aqui na terra como lá no céu. É isso mesmo, Edna. Só Ele é o caminho, e eu não entendia isso. Tem coisas que é muito mais espiritual, que só se você buscar é que você vai começar a entender, né? Se eu pudesse te dar uma sugestão hoje, seria: fica comigo aqui nos Salmos 132, assiste comigo, assiste depois, porque tem muita preciosidade, tem muitos tesouros escondidos em Salmos, que você pode se apossar. As coisas de Deus já são nossas, já são suas. Você só tem que se apossar, se apropriar. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Se você estiver servindo a Ele, você pode se apropriar das promessas deles, aqui na terra e lá no céu. Então, só depende da gente decidir por qual dos dois caminhos seguir. Aí aqui, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O Senhor tem falado tanto, tanto, tanto. Alegres cantos de livramento. O Senhor te livrar, te trazer livramento, né? A situação que você está vivendo. Aí o Senhor fala, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Orgulho, autossuficiência, era tudo isso que eu tinha há muitos anos, né? Eu disse: não, Deus, eu quero eu mesma fazer, deixa eu fazer. Eu tinha receio do que o Senhor queria para mim, sendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que
os sonhos deles são maiores e mais altos do que os nossos. E eu entendi assim, que eu fazendo eu tinha que mudar e que se o Senhor fizesse não poderia ser tão bom. Olha aí, a minha ingenuidade. No 32:10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quem é o ímpio, Alexa? O ímpio é aquela pessoa que não quer saber de Deus. Ela quer saber, ela quer viver. Aqui, se não tiver cachorro, não é o vídeo da Alexandra, tá? Eu não tenho cachorro, mas sobra cachorro nos vídeos. Então, o que é o ímpio, Alexa? O que é o ímpio e o que é o justo? O ímpio é aquela pessoa que não quer ser direcionada pelo Senhor. O ímpio é aquela pessoa que está na prostituição, está na droga, está na bebida, está na mentira, está na inveja, está na fofoca. Esse é o ímpio. Então aqui ele diz, o ímpio tem muitas dores. E eu posso dizer que eu já fui uma ímpia, né? Eu rodava os médicos sem saber o que eu tinha. Era uma palpitação, era uma falta de ar, era uma dor nas pernas, não podia ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé. E aí tudo isso era um bolo do que o meu emocional não estava bem, né? O meu emocional estava um caco. E aí ele se refletia no meu corpo. Então aparecia dor disso, dor daquilo, fazia exame, não dava nada. Eram doenças emocionais, né? Então essas eram as minhas dores, era uma dor espiritual. Uma dor que eu só passou depois que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aceito mais chorar de tristeza e de angústia, eu vou chorar nos teus pés. Porque se tu é misericordioso, uma hora essa alegria vai vir. Uma hora essa bonança vai vir, o momento da vitória vai vir, né? Então, o Senhor tem me chamado muito para contar essa história. Existe a história do alpinista. Você já ouviu? Quem já bota aí? Eu. Quem já ouviu a história do alpinista? A história do alpinista. Tem gente aqui dizendo que já conhece a história do alpinista. Como é a história do alpinista? O alpinista, ele foi desbravar uma montanha, e aí ele quis desbravar sozinho. Essa história é bem antiga. Aí o alpinista levou tudo que precisava e foi lá e subiu a montanha, conseguiu o alvo. Quando de repente ele não percebeu, a corda dele caiu, já era noite, a corda dele se despencou. E aí ele foi caindo. E aí ele, meu Deus, o que é isso? Me ajude. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Tudo escuro. Senhor, me ajuda. Aí o Senhor ouviu a voz do Senhor, o Senhor dizendo, solte a corda. Se você confia em mim, solte a corda. Gente, essa história ficou fixada na minha mente. E aí o alpinista, mas se eu soltar eu vou morrer. Né? E o Senhor, se você confia em mim, solte a corda. E aí o que o alpinista fez? O que você faria? O alpinista não soltou a corda. Quando foi no outro dia, as pessoas encontraram ele, o paramédico, não sei, encontraram ele segurando na corda, forte, congelado, morto, segurando na corda, a 4 metros do chão, né? Então, é o confiar, né, em um Deus e um Pai amoroso que cuida mais da gente, mais do que a gente entende, que sabe o contexto, que vê o todo, a gente vê isso aqui, ele vê isso aqui, né? Então ele não confiou, o Senhor disse para soltar porque ele já estava no chão, já estava perto do chão, né? Isso é fé, isso é confiar verdadeiramente. Então o Senhor tem me chamado muito para falar sobre isso, sobre te soltar a corda, sobre abrir mão da força do braço, porque ele faz o espiritual, mas para que a gente chegue nesse patamar de confiar, a gente precisa primeiro se arrepender, primeiro abrir mão do eu, abrir mão dos desejos, das carnes, das vontades, para que seja lançada a ele, e assim ele organize a nossa vida, porque era disso que eu estava precisando, eu precisava de uma vida ser organizada, porque para qualquer área que eu ia, eu tinha falhado, e eu não aguentava mais falhar, não aguentava mais só colher frutos negativos, né? Então aqui, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Em quem você tem confiado? Você tem confiado na força do seu braço ou em Deus? Né? Na bondade, misericórdia, na grandeza dele.
né? Então, confia no Senhor e a misericórdia o cercará. O Senhor fala na sua palavra que a misericórdia dele se renova toda manhã. Você já falhou, já errou, já aconteceu situações na sua vida ontem. Uma borracha foi passada, amanheceu, já tem misericórdia nova pra você. Pra mim e pra você, tá? Eu falo você, mas é pra nós. Eu sou a primeira a precisar ouvir essa palavra. Então aqui, alegrai-vos no Senhor. Tá triste? Tá angustiado? Tá preocupado? Se alegre. Se alegre. Há poder no louvor. Há poder em pegar a sua casa, botar os louvores que você mais gosta. Seja Gente do Trono, seja Fernanda Brum, seja Matos Nascimento. Há poder no louvor. E é um poder invisível, né? Invisível. Alegre-se no Senhor, regozije-se, vós justos. Né? Justo, quem obedece o que ele quer. Canta alegremente, todos vós que sois retos de coração. Canta alegremente. O Senhor, ele quer isso, sinceridade. Porque o Senhor, ele quer o que é o contrário do que o mundo prega, né? Mentira. E o mundo prega o que o mundo acha que é bacana. Mentira, fornicação, prostituição, inveja, fofoca. Então, o Senhor, ele quer os retos, quer transformar o ímpio em reto, né? Você pode transformar em reto. Quem é o reto? Aquele que decide obedecer a ele, aquele que aceita ser direcionado por ele, né? Então, aqui em Salmos 32, qual foi o versículo que você mais se identificou, que vai recitar durante todo o dia de hoje? O meu vai ser o 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então, separa esse versículo, medita nele, recita ele, se possível 3, 4, 5 vezes no dia. Me diz o que é que acontece depois que você recita, se apropria, se aposta dessa palavra. E não esquece de compartilhar, né? Não esquece de compartilhar aqui comigo essa palavra, essa mensagem, porque se ela te tocou, essa mensagem fez sentido pra você? Qual parte que ficou mais gravado pra ti? Então, se ela fez sentido pra você, não deixe de compartilhar nos stories com a nossa hashtag 150 dias com salmos, hashtag devocional com salmos, e me marcar. Tem gente que tá fazendo, não tá marcando, gente, não tem como ver, tá? Então, me marcar, porque assim eu posso recompartilhar os melhores e você tá transbordando, você tá ajudando pessoas a verem também. Aquela pessoa que precisa de um alívio, aquela pessoa que precisa de uma palavra. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Né? A pessoa compartilhou um versículo, porque o versículo que eu estava precisando, só eu e Deus sabia. Né? Então, se essa palavra fez sentido para você, não deixe de compartilhar, não deixe de colocar aqui embaixo o teu comentário, nem que seja um coração, porque faz com que mais pessoas consigam ver essa palavra, tá bom? Te agradeço pela honra da tua companhia aqui comigo novamente. Mais esse dia, que o seu domingo seja maravilhoso. Que o seu domingo seja excepcional, que seja extraordinário. Se aposte, porque é mais um dia de vida, mais um dia de misericórdia renovada, mais um dia de bondade, grandeza do Senhor na nossa vida, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Te espero amanhã às 5h30 aqui no Instagram. Quem tá ouvindo comigo no YouTube, Instagram, @alexa.nascimento. E até a próxima!